Canta aí, cara. Vai que tem autotune. É podcast mais legal do Brasil. Esta música tem uma pegadinha, né, cara? Pode. Essa música tem uma pegadinha, então quando tu põe o autotune, para si bemol, ela tem essa nota que ele não vai pegar. Ele vai pegar errado e vai dar merda. Mas tudo bem. Quer cantar um pouco o autotune? Vai. Lá. Nossa, eu me senti... Ele te aproxima do que é certo, com atraso. Com atraso. Esse é o trap, cara. O trap é basicamente isso. Fala, senhoras e senhores que aguentaram essa introdução. Este é um episódio de Matéria Escura, um podcast bastante inconstante, assim como a humanidade. Assim, é difícil manter uma constância no podcast. Normalmente dá alguma zica aqui em casa, a mulher que ajuda a gente a cuidar da casa, da Sky, de todo mundo não vem. Ou então semana de shows. Ou então tem semanas que eu simplesmente não tenho assunto, o que tudo bem também. Mas essa semana a gente tem assunto, esse mês a gente tem assunto. Estamos em Setembro Amarelo, então a gente vai falar sobre o Marcel, que está aqui do nosso convidado hoje, e ele vai dizer o que exatamente é o Setembro Amarelo. Vai, tchau. Olá, jovens. Você já conhece o Marcel, né? Ele estava aí alguns 10 episódios atrás, ele estava aí falando sobre criptoesoterismo. Mas, enfim. Essa grande fase que vivemos aí. Olá, jovens, tudo bem? MM Isidoro aqui de novo. Lucas, brigadão aí pelo convite de voltar a esse grande podcast da internet brasileira, da podosfera brasileira. Estamos aqui para falar dessa grande matéria escura que é a alma humana, que é a mente humana, tão complexa quanto a Via Láctea, contra as constelações. O Setembro Amarelo é o mês especificamente de awareness. Traduz awareness para mim, Lucas. Conscientização. Você pega uma coisa que está inconsciente, todo mundo sabe que é sua depressão. Aí quando tu traz o awareness, tu traz o aware, que é estar cônscio daquela coisa. Exatamente, estamos ficando mais conscientes sobre doenças mentais e o que devemos fazer para preveni-las e para saber o que está acontecendo. Principalmente semana passada, no dia 10, foi o dia de prevenção de suicídio. E é por isso que estamos aqui, porque eu, junto com PC Siqueira, a psicóloga Karen Scavazini, o Instituto Vitaleri e o Facebook, a gente criou um movimento chamado Eu Estou, que a gente está fazendo uma pancada de conteúdos para ajudar você aí, amiguinho. Você que tá mal, você que tá com depressivo, pensando em se matar, não sabe o que tá acontecendo. A gente quer te ajudar, a gente quer abrir esse diálogo. O suicídio, as doenças mentais não podem mais ser tabu. A gente tem que saber falar sobre elas, a gente tem que saber o que está acontecendo com a gente. E a gente criou esse movimento exatamente para isso. Então, @eu estou no Instagram, no Facebook também. Tem conteúdo lá quase todo dia, é uma coisa que vai ser perene, a gente vai ficar falando sobre isso. Continua falando que eu vou lá fechar a janela. A gente vai estar falando, por favor, a gente vai estar falando sobre isso bastantão. De uma maneira para você jovem, você jova, que está aí, não sabe falar, para você que sempre quis ajudar alguém e não sabe, a gente vai falar sobre desmistificar o suicídio e a depressão, as doenças mentais. A gente vai estar falando sobre educar e sobre apoiar. Então você quer ajudar alguém e não sabe, vai ter conteúdo lá. Você não sabe o que você está sentindo, vai ter conteúdo lá. Você quer falar sobre isso e não sabe como, vai ter conteúdo. E é muito louco como é comum, né? E como, às vezes, a própria pessoa que está deprimida, ela... Eu acho que demora, inclusive, a pessoa assumir para ela mesma, né? Que é tipo... O cara assim, não acredito que eu sou doente. Exatamente. Não acredito que eu estou doente, né? Eu não acredito que eu sou um desses... Tipo assim, que eu sou escolhido, sabe? Então... Vencer o orgulho de assumir que tá doente já é a primeira coisa, de assumir para si mesmo. Daí para buscar ajuda, daí para às vezes quando tu é adolescente convencer teus pais, que às vezes te bancam. Sim.
Eu acho que esse é um dos gargalos, assim, né? Então, uma das coisas que a gente está postando bastante nos nossos conteúdos é para acabar com esse preconceito, o que é chamado de psicofobia, a fobia contra pessoas que têm doenças mentais e os profissionais da saúde mental também. Cara, eu acho que a psicofobia, ela é mais extrema do que isso. Eu acho que é uma fobia de qualquer pensamento aprofundado a respeito do que se passa conosco, porque todas as reflexões que levam àquela conclusão, tipo assim, ok, nós somos bichinhos à deriva na casca de um planeta voador, e tipo, qualquer coisa que leve as pessoas para esse tipo de pensamento, às vezes as pessoas fogem disso como o diabo foge da cruz. Exatamente. O que explica o insucesso da banda Fresno. Não, tô brincando. Mas assim, o que explica de fato assim, a quantidade de coisas que a gente faz e que a gente consome para realmente anestesiar essa dor de viver, mano. Que ela existe e todas as pessoas sentem, inclusive as que não têm depressão. É isso, né? tipo, ficar triste. Quase todo mundo já pensou em suicídio uma vez na vida quando pegou uma barra. O ficar triste é normal e é parte da existência. Viver não é fácil. Mas o que é importante lembrar, e que a gente tá batendo muito nessa tecla, é que você não tá sozinho. Você não tá sentindo essa dor sozinho. Você não é o único. Tem mais gente igual você e tem mais gente que tá aí que pode te ajudar. Seja um amigo, um profissional da saúde, um médico, um pai, um primo, um tio, o seu cachorro. Tem gente ali que vai te ajudar. Seja online. A gente tá recebendo bastante relato de pessoas que estão usando as nossas redes e fazendo amizades na rede. E um tá ajudando o outro ali, porque ali eles se identificaram que tinham o mesmo problema e resolveram conversar sobre isso e estão tomando decisões que eles vão tomar a vida inteira. Qual seria a causa, assim, as causas mais comuns para o quadro... Eu sei que tu não é psicólogo, mas vamos lá. Sim. Qual seria o quadro mais comum, assim, tipo, a causa mais comum, assim, ó, beleza, esse cara ficou deprimido em virtude dessa... eu tenho meus pitacos. Em virtude dessa cadeia de eventos. Então, hoje a gente tem alguns fatos, até subi um vídeo hoje no nosso IGTV, assistem lá, que a gente fala de alguns pontos sobre isso. Então, um dos pontos é a gente tá mais solitário, né? Uhum. Eu ando falando que a gente anda muito separado pela tecnologia e dividido pela ideologia. Puta merda. Sim. Então, a gente tá mesmo se separando cada vez mais. As pessoas conversam muito, mas não falam as paradas na cara. E isso é uma coisa que está acontecendo pela primeira vez na humanidade. A gente evoluiu milhões de anos para ser esse ser social, comunicador, que é o ser humano. Tudo que o ser humano tribal, que assim, a gente tá vivendo interneticamente há quantos anos? 10, 15 anos. Põe 20 para pegar lá a galera que entrava no chat do Terra, que eu entrei semana passada. Tipo, pegar esses 20 anos, os outros 20 mil anos, era o cara falando, uga, uga, e o outro cara, uga, uga. Então, sabe, existia a troca de olhares. Quando tu fala uma coisa pra pessoa e tu olhar no olho da pessoa, a reação àquela coisa que tu fala, tipo assim, isso nos moldou enquanto espécie. Sim, mas tem uma coisa que a gente não tá fazendo, que é o ouvir. A gente tá falando alto, a gente tá falando intenso, é tudo uma conversa de caps lock, a gente querer lacrar a todo comentário. E a gente não tá ouvindo porque alguém quer votar em tal candidato, porque alguém tá querendo trabalhar com tal coisa, porque alguém tem essa opinião. A gente só acha que é errado. Então, tem esse caminho do meio, que é o diálogo, que a gente... Bom e velho diálogo. Que não existe. E aí tem uma parada que chama a tríade da mudança, que é diálogo, competência e consciência. Que se você tem alguma dessas três coisas, é um primeiro caminho que você dá para mudar qualquer situação que você esteja. Então, se você quer melhorar de uma depressão, se você quer acabar um relacionamento abusivo, se você quer fazer qualquer coisa difícil, até coisas mais fáceis, se você conversar sobre isso, tiver consciência que está acontecendo e a competência para mudar, você consegue. Então, a gente está querendo promover, principalmente nesse primeiro momento, o diálogo e a consciência, para no segundo momento vocês terem a competência de mudar isso. E atrás de alguém que te dá a competência, né? Que provavelmente não vai ser a gente, mas vai ser um profissional. Caralho! E o PC também faz parte dessa campanha, né? E para ser o PC, ele tem que não vir nas coisas. Senão não é o PC. Vocês viram que tem foto dos caras do Papo Torto? Em todos os metrô do Brasil...
cadê o PC? Eu achei que ele tinha sido limado do Papo Torto, mas não, ele simplesmente não veio, cara, naquele dia. Ele acabou de dizer que não vai vir. Acabou de dizer que não vai vir. Este é o Paulo César, o grande Paulo César. Paulo César Siqueira. Fica um beijo aí pra tu que tá nos acompanhando, Paulo César Siqueira. Ele não vem, mas tudo bem, ele já achava que ele não ia vir, que talvez ele viesse, sacou? Então, cara, é muito louco porque eu, enquanto músico, artista, comecei fazendo músicas simplesmente porque eu tava triste. Sim. E aí, a minha tristeza... Cara, fui extremamente privilegiado na minha vida de meus problemas na adolescência serem os problemas que se espera de um adolescente, que é pé na bunda, inadequação, os problemas que um adolescente vai lidar de alguma maneira ou de outra nas condições normais de temperatura e pressão. Agora, eu fico pensando... Tipo assim, e o que eu escrevia naquelas primeiras músicas da Fresno era só a minha reação a essas coisas, uma reação natural. E, obviamente, eu perdi o fio da meada do que eu estava falando, mas, enfim, sendo essa pessoa privilegiada, por exemplo, eu não tinha pessoas passando fome na minha casa, eu não tinha sofrido algum abuso fudido que tivesse meio que, tipo assim, sublimado minha mente, tipo, mudado o curso da minha vida. Então, e mesmo assim, cara, por muitas vezes eu me vi carcomido pelo sentimento de que eu não presto e de que eu sou uma bosta extrema, assim. E que não importava o que meus amigos falassem, o que as pessoas falassem. Em primeiro lugar, anos 90, eu nem falava isso para os amigos, porque hoje em dia existe uma abertura maior para isso, mas na época falar para os brothers era reconhecer e praticamente dar material para esses brothers e os não brothers também, sabe? Para eles aí sim te afundarem ainda mais, assim. Sim. Porra, na, sei lá, 7ª série por ali, não, foi na 6ª série, eu sofri um episódio de bullying tão tenebroso que eu não ia na aula, cara. Tipo assim, que eu não ia na aula por medo de tomar porrada, porque eu estudava num colégio particular lá de Porto Alegre, que era muito responsável, que metia uns caras de 14 anos com as pessoas de 11 anos. Essa diferença de 3 anos nessa idade faz muita diferença. E esses caras eram os bullies, tá ligado? Sim. E puta que pariu, mano. Boa parte do que eu fiz no começo da minha vida, assim, quando eu fui guiando a minha vida pra música e as conquistas que eu fui tendo pela música, eu sentia que era eu esfregando isso na cara de todos esses bullies. Ou seja, eu tinha uma felicidade de mentira pelas coisas que eu de fato tinha conquistado pelo meu talento, assim. E é muito louco como isso molda a pessoa, assim. Tu vira... Sim. A tua índole é esculpida por essas tragédias que a gente tem na nossa vida. Isso, assim, e lembrando, cara, que eu fui um cara que teve uma adolescência privilegiada, tá ligado? Então, eu vou te dar alguns dados. Mas o nosso cérebro falta umas gotinhas, às vezes. Depois eu queria até te fazer uma pergunta. Vai. Isso que você falou é muito verdade, tanto que alguns países desenvolvidos e símbolos, ainda mais ali a Escandinávia, a Austrália e tal, são países que têm os maiores índices de suicídio jovem, principalmente, porque são pessoas que não têm problema e quando tem problema eles não sabem o que fazer. Eu vou completar depois. Então a gente... É muito falta de resiliência emocional, que acho que é uma das coisas que até a Fresno ajuda muito a fazer, indo nos shows, ouvindo as letras, vendo os fãs mesmo, uma coisa que você faz muito bem. Outro dado, que é até um pedido, é que nós homens, a gente tem essa coisa de não falar. Então, tanto que os homens, dados oficiais do Ministério da Saúde, homens se matam de 3 a 4 vezes mais do que mulheres. Só que mulheres tentam se matar 4 vezes mais do que homens. Então, as mulheres, elas tentam, têm uma ideação, entra em atividades de risco, ali, compromissos de risco, só que chega uma hora que elas conversam, elas se abrem com uma amiga, com um profissional, com a mãe, com o pai. Os homens, quando eles vão fazer o ato, é porque eles já estão no limite, e eles são violentos. Né, mais violento, já vai fazer. Ou se transformam em pessoas com personalidades violentas e às vezes externam essa inadequação e esse sentimento de que eu não presto, que o mundo é uma merda, na válvula agressiva, né? Sai por cima da cabeça. Exatamente. Tipo, cagando todo mundo a pau, falando merda, botando todo mundo pra baixo. Então, e a gente não conversa, e a gente põe pra baixo, a gente não sabe o que fazer, e faz piada, e zoa, e faz tudo isso. E tem
a outra coisa que é a glamorização, né? A gente que é artista, eu que faço meus filmes, eu que faz as músicas, tem sempre essa lenda, né? De que, tipo, é bonito, todo artista sofre. E eu queria saber de você. Você acha que é necessário sofrer pra fazer arte? Porque eu vou te dar a minha opinião. Eu acho que não é bonito e não é legal você ficar sofrendo e você ficar triste toda hora pra isso. Acho que tem um equilíbrio ali, você consegue se inspirar nisso, mas não viver essa energia sempre. Como é que foi pra você esse desafio? Eu demorei pra conceber isso, talvez transformar em ideias, mas eu já tive que responder isso outras vezes. E por muito... O artista, cara, ele é um maluco que... Ele se gileta na frente do público e o público, às vezes, entra numa catarse emocional de, às vezes, o artista, assim, historicamente, ele diz aquela coisa que a pessoa não consegue dizer em palavras, sabe? Ele faz aquela coisa que a pessoa lá, normal, não consegue fazer. Então, sempre teve esse glamour. Então, assim, ele acabava condensando o sentimento de um momento inteiro, de uma sociedade inteira, mas sentia aquilo de verdade. E sentir os bagulho, mano, é como se fossem... A gente é tipo um tubo, né? A gente é um canal. Sim. Essas coisas passam pela gente e passam destruindo a gente. Então, e sim, quando tu percebe que às vezes aquele teu sofrimento te provocou um pensamento que te fez ter uma ideia, às vezes por uma criação tua, e por causa daquele momento em que tu estava totalmente aberto, descascado, tu criou uma coisa bonita, nasceu uma flor no Hiroshima, tá ligado? Por causa disso, as pessoas acabam acreditando que elas precisam atingir esse estágio, tipo assim, eles precisam atingir esse estado emocional para chegar nele de novo e, a partir disso, criar uma coisa bonita. E as pessoas ficam viciadas realmente em tragédia, às vezes forjando a sua própria tragédia, e o público alimenta bastante isso, sabe? Eu recebo constantemente recados que o fã não fala na maldade, mas ele fala assim: nossa, que saudade do Lucas deprimido, que saudade do Lucas que tomava pé na bunda. Ah, tô louco para que o Lucas tome um pé na bunda, para que ele volte a fazer umas músicas tristes de verdade. Sabe, uns bagulho assim que o cara não percebe o peso e o sadismo do que ele tá falando, né? É muito louco. Nesses momentos eu me sinto no pior que o bicho no zoológico, tá ligado? Sim. Mas com o tempo eu vou percebendo que a maneira, as coisas que eu acabava escrevendo, e muitas pessoas percebem, às vezes, até uma inconsistência entre quem eu sou no convívio do dia a dia. Para as pessoas que me conhecem, eu sou um maluco extremamente alto astral. Na relação que eu tenho até com os caras da banda, assim, eu sou um cara que eu tô sempre... Inclusive, é uma obsessão, que é... Eu quero que todas as pessoas ao meu redor estejam bem, e se elas não estiverem bem, eu vou ficar mal. E é aquele cara que não consegue dizer que o prato tá errado no restaurante porque tu fica com pena do garçom. Sim. Eu sou esse tipo de imbecil. Então, por causa disso, eu perdi o fio da meada de novo, por causa dessa live aqui. Não, mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso, assim, essa incongruência, tipo, eu sou um cara alto astral, como é que eu faço uma música, tipo, em cada poste dessa rua tem um pouco de minhas lágrimas, mas é que, assim, aquela minha tristeza, eu de fato queimei ela como se fosse um cigarro. Fumei aquela tristeza, ela se transformou numa música. Eu revisito ela toda vez que eu toco, e revisito ela cada vez de um ângulo diferente, e tipo, é como se eu pintasse ela na parede e olhasse: ok, você é tristeza, você é minha. Tipo assim, eu vivi isso. Então, em vez de me lembrar e chorar, que às vezes rola, assim, eu me lembro e falo assim: olha aí, mais uma paulada que eu tomei, e eu consigo artisticamente revisitar esses estados. Assim, eu acho que tu tem que ter, sim, acho que é importante, a empatia vem de sentir. Então, tu sabendo como a pessoa se sentiu, ou tu sabendo como tu te sentiu, tu tem essa memória muscular de como tu se sentiu naquele momento, é um sentimento que tu pode revisitar e descrever ele de vários ângulos diferentes, de várias maneiras. Mas, respondendo a sua pergunta, finalmente, eu acho super, super errado essa glamorização da tristeza, assim, que o emocore se fez em cima disso, né? Sim. E eu via muitos fãs, às vezes, achando que estavam seguindo o meu exemplo e tipo assim, na verdade, eles estavam só manifestando o sintoma de uma doença muito séria que eles estavam tendo. Exatamente. E me sentindo super culpado por isso, e por isso que talvez
as músicas da Fresno foram assim, o conforto que uma música tipo Cada Posta, Essa Rua Tem um Pouco das Minhas Lágrimas trazia para as pessoas, que assim, ele também sente isso. Eu procurei inconscientemente, na verdade, falar mais sobre, tipo assim, ó, eu passei por isso, vai acontecer isso, sabe? E tudo bem se sentir assim, tudo bem tu se sentir um desajustado, tu ser o peixe fora da água, sabe? Então, eu comecei a até escrever, assim, com uma atitude mais... Galera, vamos lá, que tudo vai dar certo no final. Enfim, que a gente vai que eu sobrevivi, vocês conseguem também. E aí, chegando nisso, acho que você respondeu o que a gente tá falando muito na campanha. E é porque o nome da campanha vem exatamente disso. O nome da campanha vem... Eu estou porque estar triste, estar com depressão, muitas vezes é um estado transiente, é um estado que você passa por ele. É um estado não que... é eu sou triste, você não sou é depressivo. tanto que até clinicamente você não fala mais que alguém é suicida. Você fala que a pessoa está com comportamento suicida. Então você está naquele jeito, que o suicídio não, ele anda junto com a depressão, mas às vezes você toma um pé na bunda, você perde um emprego, você perde uma grana, seu time perde, você fica com uma tristeza absurda que você se mata. Não tem a ver muito com a depressão. Mas, em alguns casos, eles são muito ligados. Quem tá com depressão pode se matar. Inclusive, eu vejo muito que quem se fode muito... Depois eu vou passar 2 temas de casa aí pra vocês que estão assistindo a live, ouvindo o podcast. Talvez muitos de vocês já tivessem até super sabendo, mas agora vai ficar de lado, tá? Azar de vocês. Que é... Acho que não foi só arrumar um cabo ali. A depressão, enfim, a depressão e o pensamento suicida, as pessoas acham que ele se dá principalmente em quem se fode muito. E não. Quando, na verdade, o se fuder muito, tu acaba desenvolvendo esse comportamento, esse instinto de sobrevivência, saca? Que tu tem uma coisa pra vencer, tá ligado? Sim, cria essa resiliência emocional que a gente tava falando. Tipo assim, nossa, esse cara se fode muito, nossa, sei lá, tu conhece uma pessoa que tem uma história de vida muito triste e ela superou essa história de uma maneira avassaladora e tu fica pensando, tipo, como essa pessoa consegue? Mas, na verdade, o grande lance, na minha opinião, a grande fonte assim, dessa depressão que parece indissolúvel na cabeça da pessoa, insolúvel, é justamente tu não ter nem uma coisa para superar, não tem um desafio na tua frente, uma estrada que tu vai seguir. É justamente o sentimento de inutilidade. A falta de propósito é um grande problema que a gente tem hoje. Supondo que tu tenha se fudido grandemente, sei lá, perder uma perna, ou tipo, uma derrota na vida bizarra, uma grande perda de dinheiro, uma perda de um parente, uma coisa que a gente sabe que é paulada, assim. Sim. Tu tem claramente um negócio pra superar, tá ligado? Então, os lugares... Eu tive muita sorte de viajar muito esse mundão aí. Eu só não fui pra Antártida, por enquanto. Vamos nessa! Por enquanto. Cara, os lugares mais felizes, das pessoas serem mais humanas... Putão! Foram os lugares que tinham menos coisas, assim. Porque a galera tinha problemas pra resolver reais. E, tipo, preciso pegar água na bica. Preciso... literalmente matar um elefante pra comer no meio da África, sabe? Isso é um bagulho que eu tava vendo nesse podcast que eu vou indicar, que é justamente isso. O ser humano, ele se desenvolveu enquanto espécie, tu, junto com os teus brothers, indo lavrar uma montanha inteira. Sim. Saca? Tipo assim, beleza, galera, hoje a gente tem que... Ou hoje a gente vai caçar e vão ficar 5 dias pra buscar rango pra nossa aldeia. Então, tu fazia tudo com os brothers. Sim. E tu conversava com essas pessoas, e tu vivia situações de risco de vida com essas pessoas. A gente foi moldado nisso. É isso que a gente ficou milhares de anos fazendo. O que a gente tá fazendo há 20 anos só? Postando bagulho no Instagram, vendo a vida dos outros através da tela, vendo o highlight da vida da pessoa, achando que aquilo é a vida da pessoa, tendo o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é aquele teu sentimento que quando tu tá sábado de noite em casa e tu vê que todos os teus amigos saíram pra uma festa muito foda, pra um show muito incrível, junto de um romance super ultra tórrido, esse sentimento que tu tem, sei lá, tu segue 1000 pessoas, mas tu vê 10 pessoas tendo um dia muito mais incrível que o teu, isso acaba com a tua vida. Eu que tenho banda, quando eu não tenho show no final de semana e eu vejo as bandas dos meus amigos que eu quero bem fazendo show, eu me vejo batido por esse sentimento. Caralho, eu já era, sabe? Sim, então isso hoje... é uma bosta, mano. Mas hoje até essas grandes empresas da tecnologia...
A nossa campanha, ela foi apoiada pelo Facebook exatamente por causa disso. Porque eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem o que está acontecendo nas redes sociais, eles querem ajudar grandes partes. Eles meio que involuntariamente têm um pouco de, né? Tipo assim, tanto uma responsa. Não é uma culpa, é uma responsa. Que quem tá apoiando a gente é o pessoal de políticas públicas do Facebook. Eles são praticamente um governo, eles têm órgãos públicos ali dentro. E hoje eles já estão colocando, então se você deu update hoje no seu celular, no seu iPhone ou no seu Android recentemente, eles estão colocando timer de aplicativo, eles estão te falando quanto tempo você está ficando. Eles estão promovendo o JOMO, que é o Joy of Missing Out. Uau. Então, tipo, é você colocar... A alegria de não estar de não estar na rede. Hoje até eu tava falando num outro podcast sobre esse assunto e eu achei uma analogia que é a vida na rede social é igual você achar que ser picado por uma aranha radioativa é você vai virar o Homem-Aranha. Tipo, é você ver um filme da Marvel e falar, tá, então se eu pegar essa aranha e ser picado, eu vou ter superpoder. Não, velho, você vai morrer de câncer, você vai morrer com a picada, com o veneno. Então você achar que a vida do Lucas, a vida da Karen, a vida das bandas que você gosta, dos influenciadores que você gosta, é aquilo de verdade, todo dia, toda hora, 24 horas por dia, é uma ilusão que você está criando para você, é um buraco que você está cavando para você mesmo. E tu acha que é um dever desses influenciadores, de pessoas, eu acho que de qualquer pessoa, de pelo menos endereçar esse problema? Sim, porque eu vejo muitas pessoas escrevem para mim assim, nossa, que inveja da tua família ou da tua vida. Essa tua filha, ela é incrível. Cara, eu não faço snaps de quando a Sky tá tendo um comportamento normal para criança de 2 anos, mas tipo assim, sim, violento, birra extrema, dando porrada, gritando, fazendo o contrário do que era para ela fazer. Tipo assim, eu não tiro essas horas, não vira snap, porque eu tô muito preocupado, respirando fundo e tentando não me transformar num pai anos 80, sim, que grita com um nenê, tá ligado? E tipo, ao mesmo tempo, eu percebo que eu vou fazendo ali esse highlights da minha vida. Aí o Instagram do cara, o Facebook, vira isso assim, tu olha lá assim, só tem as coisas legais. Só tem coisa legal. Eu me lembro quando tu tava terminando o Eu Sou a Maré Viva, foi um dos momentos que eu tava mais desesperançoso com o mundo, assim, mas principalmente com a minha vida, com a banda, com a minha perspectiva de quem eu ia ser, o meu ego feridíssimo, assim, de tipo, eu queria ter mais, eu quero mais, tá ligado? Aí eu meti uma câmera na minha frente e fiquei falando uns 10 minutos chorando, assim, num clima tipo assim, se eu morrer, libera esse vídeo aí. Eu fiz isso algumas vezes, cara. Sim. Que porra, mano. Então, mas botando pra fora, eu não tenho coragem de olhar esses vídeos hoje. Então, sabia? a gente... Sério? Eu não tenho coragem. Ou talvez, não sei se eu mas vou querer me dar um abraço ou me dar um que tapa na cara. Eu não sei o que mas sabe, de eu me pegar nesse momento que é quase sempre é o ego. Né? Mas assim, o artista, mano... Mas eu acho que todo mundo... que hoje todo mundo é meio artista, meio marca. Sim. O ego é foda. Eu ouvi uma expressão esses dias, acho que foi até o PC que falou lá no Facebook no dia da estreia do projeto, que é a felicidade tóxica, que a gente tá vivendo muito isso. Que é essa obrigação de você ser feliz 24 horas por dia e de você viver a sua melhor vida, sabe? Uma coisa que me vem muito na cabeça tem um ensinamento do Candomblé que fala que é ensinamento do 70%. Que é pra você ser qualquer coisa nessa vida, você tem que ser 70% aquela coisa. Porque os outros 30%, você tem que ser o contrário daquela coisa pra saber e ter a referência de quando a coisa que você quiser ser acontece. Cara, então, isso que tu falou é um absurdo, eu gostaria que tu repetisse, mas eu entendi, talvez. Então, tipo, Dá um pra você saber que você tá feliz, é aquela música do Lulu Santos, sabe? Não existiria som se não fosse silêncio, não seria luz se não fosse escuridão. Uau, sim. Então, pra você ser feliz, você tem que ter um pouco de tristeza, de preferência não de uma vez. Mas você tem que ficar... caracterização da tua felicidade. Você tem que... Coitado. Que pipocar um pouquinho de tristeza no meio pra você ter a referência que você é feliz. Obrigado. Então, ele acabou de me oferecer café aqui, tá, gente? Ele é um puta host legal de podcast. Eu acordei 5h30, cara. Tem que tomar café até o cu fazer bico. Então, Então, sempre, quando você estiver triste, tudo bem. Tá tudo bem ficar triste. Você Sinta não precisa se jogar. Parada, Sinta, né? e se joga nisso. Tipo, não se apega, né? A parada do mindfulness, que, tipo...
reconhece e deixa embora, né? Quando vem um pensamento. Tipo, reconhece que você tá nesse estado. Que eu vou ser sincero, que foi o que me salvou. Essa campanha, ela só existe porque no começo do ano eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, e eu tive uma ideação suicida. E ela durou literalmente minutos. Só que me levou para um lugar que eu não quero voltar. Ela me levou para um lugar que, se eu tivesse um pouquinho mais machucado, um pouquinho mais fraco e tal, eu teria ido embora. Mas me deu a força de falar, beleza, eu e meus amigos vamos usar os nossos superpoderes pro bem agora. E foi por culpa quase do Lucas que essa campanha existe, porque a gente foi beber num bar na Paulista, o PC apareceu, o Lucas foi embora e eu fiquei conversando com o PC. Sim. E aí o PC tava mal, ele tava bem mal, eu tinha acabado de sair dessa crise e a gente resolveu abrir o coração um pro outro, se identificamos e resolvemos fazer alguma coisa para ajudar a gente e a galera nesse processo. Porque tem muita gente que tá fudida nesse sentido. Tem muita sentido. gente, e o que é legal é que a galera não tem onde se apegar. Então a gente, essa noite, a gente já recebeu uma mensagem que eu não sei ainda o que achar disso, porque é uma parada muito... É uma responsa muito grande. Sinta orgulho, cara. Mas é tipo de uma menina que falou que tava completamente sem esperanças, tipo, falando que ia acabar com a vida dela ontem à noite mesmo. Só que a gente mandou uma mensagem rápida pra ela, a gente deu umas dicas. Ela viu os conteúdos mesmo da campanha e ela resolveu esperar um pouco. Resolveu esperar a dor passar e resolveu não acabar com a vida dela naquela noite. E pra mim, essa já é uma métrica de sucesso, já é uma campanha de sucesso. Caralho. Que a gente salvou uma vida. Tipo, a gente sabe, a gente tem essa métrica que uma vida foi salva. E se você tá mal, agora, nesse minuto, entra lá, @euestou, ou liga pro CVV no 188, espera um pouquinho, eles são voluntários ali, mas liga no 188, qualquer telefone do Brasil, de graça, você vai falar com alguém. Se você não quer falar no telefone porque você tem vergonha e tal, entra no chat deles, no cvv.org.br, ou se não, entra lá nos nossos posts, tem muita gente que tá criando uma comunidade lá. Mas o importante é você falar, igual eu e menino Lucas Silveira aqui estamos falando pra vocês hoje, igual o PC tá bem no coração dos nossos vídeos, a gente também espera que você abra, se não pra gente... Pra alguém, cara, pra alguém, solta. Tipo, conversa. E se você acha que tem alguém na sua volta que também tá assim, da mesma maneira que eu tava lá pro PC, que o Lucas me ouviu umas vezes, que, tipo, a gente fica dando essas voltas entre a gente aqui, você tem alguém aí do seu lado que vai te ouvir. E se você acha que a pessoa vai fazer alguma cagada, manda um link de alguma coisa pra ensinar a galera como falar com você. Tipo, eu quero conversar, olha isso aqui, sabe? Mas não desiste. Se a primeira pessoa não ouvir, não desiste. Se a segunda pessoa não ouvir, não desiste. É um sentimento de merda. Mas só que vai rolar. Eu vou te pedir que tu se posicione de alguma maneira que consiga aparecer naquela câmera ali. Que eu não consigo posicionar o meu microfone. Cara. Bom, okay. Uma coisa que eu tenho, que eu tava conversando com a Karen a respeito, eu não sei o quantas pessoas podem entender ou se identificar, porque é um bagulho muito meu, de quem faz música, que é, todo show, vem alguém e me fala, cara, eu não me matei por causa das tuas músicas. Cara, tuas músicas me fazem entender, me agradecendo por uma coisa que eu não fiz para as pessoas. Acho que, inclusive, o dia que eu achar que a minha música, tipo assim, o mundo precisa da minha música, sim, e eu vou fazer agora a música que o mundo precisa. O dia que virar isso, já era, tá ligado? Então, eu vejo as pessoas agradecendo e por muitos anos eu ficava ofendida. Assim, não, eu ficava sentindo uma coisa muito ruim quando a pessoa falava isso pra mim, que é tipo assim, às vezes pelo fato de eu ter feito aquela música, a pessoa ter ouvido aquela música, ela encontrou um sentido pra ela, aquilo meio que serviu de background de uma situação que ela sobreviveu. E quando alguém me falava isso, até alguns poucos anos atrás, eu ficava mal, eu não achava legal. Eu ficava tipo, obrigado, não sei o quê, porque tu. E tipo, o meu ego, ele não se sentia
digno daquela agradecida. Sim. Tá ligado? Tipo assim, mano, eu não fiz nada. Eu não sou essa pessoa. Síndrome do impostor, quase, né? Foda é o cara que vai lá e fica no CVV atendendo o telefone. Esses caras são guerreiros. Sabe? Foda é o cara, aqueles caras daquelas missão, às vezes até de igreja, sabe? Que vai lá e pega o maluco que tá, tipo assim, se atirando, sabe? Sim. Vai lá e pega o cara da rua, o cracudo, o doente, e tipo... E aí eu via, assim, mas como pode eu, fazendo uma música aqui na minha casa, às vezes realizar esse papel de salva-vidas, entre aspas, de forma tão ampla e tão, a palavra americana, effortlessly. Porque eu falo sobre as coisas que eu sinto e às vezes eu encaro isso, às vezes, com uma leveza maior do que do cara que ele recebe aquilo. Sim. E eu tinha essa síndrome do impostor por muito tempo, cara. Eu demorei muito pra aceitar quando uma pessoa fala assim, cara, obrigado. E pra eu entender isso sem me sentir um impostor, sem me sentir assim, nossa, mas eu sou um merda, como é que esse cara tá falando isso? Sabe? Eu não acreditava no que a pessoa tá falando, praticamente. É difícil mesmo. Essa noite eu passei por isso violentamente. E eu vivi situações de relacionamento mesmo, assim, onde a então namorada da época, de fato, sem querer, porque ela tava tendo alguma treta, sabe? Nunca é, eu vou foder com o Lucas Silveira. Não, nunca é. Tipo assim, todos os sentimentos maus, toda a maldade do mundo, ela pode ser rastreada até no nível lá subatômico, é medo. É o medo. Medo. Tipo assim, o cara é um baita de um pau no cu. Medo. O cara falou vários bagulhos mal de mim, não sei o quê. Por que ele faz isso? Medo. Sempre é. É tipo a escala do Kevin Bacon, assim, tu vai e vê. Ele faz isso porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque ele tem medo de alguma coisa. Então, por um medo, sem julgar, sem falar que aquela menina era má, nada disso, sabe? Mas naquele momento, o que essa pessoa projetava em mim e o que ela fazia com que eu sentisse... Quando eu tinha as realizações, estava num ano super realizador, cheio de coisas acontecendo, eu só me sentia, eu não conseguia ouvir um elogio, cara. Eu ouvi um elogio, quase virava a cara, assim, Sim. Porque essa pessoa estava dizendo pra mim o tempo inteiro que eu era uma bosta. Sim. Tá ligado? E isso, se ela falasse para o meu eu de hoje, eu ia falar... Legal, tchau, ó a porta aqui e tal. Mas na época eu recebia isso, eu deixava isso entrar, porque isso ecoava naquele Lucas do colégio que tinha certeza de que ele era um bosta, tá ligado? Aquele Lucas que acreditou piamente que era um bosta. Aquele Lucas que... Então, toda vez que acontece às vezes uma coisa ruim, assim, eu revisito esse cara que eu fui, tá ligado? E, eu revisito, tipo assim, meu Deus do céu, e é difícil voltar, tá ligado? Então, eu demorei muito pra conseguir receber um elogio, pra conseguir entender que um bagulho que eu posso ter feito sem a intenção de ter causado, tipo assim, de ficar feliz por isso. Pô, que bom que eu faço isso, cara. Então, uma das coisas que eu até entendi essa noite, depois que essa menina escreveu e tá vendo outros comentários na coisa, é muito se identificar nisso. E eu até escrevi uma coisa que eu queria dividir aqui com a galera, que é... Eu realmente acredito que a gente... É uma escolha nossa... ser uma luz nesses tempos sombrios, ser um fachinho de luz que seja, um ponto. Só é uma escolha nossa. A gente pode escolher a escuridão ou a luz mesmo, Star Wars e ser Jedi. Mas sendo essa escolha nossa, se cada um brilhar um pouquinho, a gente vira uma constelação. Cara, mano. Continua aí o discurso do Maré Viva. Então a gente consegue brilhar muito forte. Então... Tendo aqui as suas músicas, os seus posts, os seus discursos no show, que já me emocionaram muitas vezes em vários dos shows que eu fui. O discurso é o peso que eu carrego nas costas, mas continue. As coisas que a gente já escreveu aqui junto, as conversas que a gente já teve. Tem bastante coisa. O PC mesmo, de estar abrindo e de ter várias experiências bem intensas juntos ali, ainda mais em relação a isso, que o PC tem uma história... Se vocês querem saber um pouco mais, o PC abriu muito um coração no Braincast que a gente gravou, falando sobre a história dele, com a família dele, como foi, por que a gente está fazendo essa campanha. Vale bastante a pena dar uma ouvida lá, fazer esse cross-promotion de podcasters aqui. Uau! Mas é uma escolha nossa, caras. A gente pode se apegar do lado negro ou na luz. Eu adoraria ler as perguntas das pessoas, mas... Tem umas 8 pessoas falando do Bolsonaro
E aí eles estão diluindo as outras cento e tarará que estariam falando coisas legais. Então, parabéns aí, galera. Mas, prosseguindo, cara, é muito louca essa vida. É muito louca essa vida. E eu queria deixar aqui 2 recomendações de coisas, de conteúdos, que não é nem livro, porque eu sei que livro, mano, eu era ávido leitor, aí nasceu a Sky. E também nasceu o vício em celular. Então, assim, eu passei a ler muito pouco depois que o Sky nasceu. E eu demoro 6 meses para ler um livro, que eu li em 2 semanas. Então, por causa disso, eu vou recomendar 2 coisas que tem no Netflix, ou seja, é barbado e tem legendado. Que tem muito a ver com este tema, é um stand-up, tá ligado? Que é engraçado, mas o fato dele ser engraçado é a parada que menos importa nele, que é o Nanette. Nossa, que pancada. Nanette é uma australiana chamada Hannah Gadsby, que fez um especial de comédia para o Netflix, que na verdade é um soco na cara de 40 Mike Tysons. Tá ligado? A última hora é uma das coisas mais absurdas que eu vi Você, que é um ser humano normal, vá assistir esta porra. Muita gente já assistiu porque deu uma hypada, mas assim, eu acho que aquilo ali me fez enxergar coisas de um jeito que eu não enxergava. Aquilo ali colocou em palavras coisas que eu não conseguia colocar, embora a minha profissão seja essa, sabe? Que é basicamente, que não existe... Você aí que está tendo um momento de treta na tua vida, que tu acha que, não vai passar, saiba que, inclusive com as doenças físicas, assim, Sim. a cada febre que tu tem, o teu corpo aprende a lidar com aquela infecção, tá ligado? A cada gripe que tu tem e tu consegue curar ela, tipo, no osso, tipo, o teu corpo vai aprendendo a lidar com aquilo. Chama-se neuroplasticidade. Sim. E, tipo assim, a cada situação que tu sobrevive, tu realmente vira uma pessoa mais forte. Apesar do mundo ficar te dizendo que tu tá mais fraco, que tu tá... Nossa, esse aí sofreu, envelheceu, se fudeu, engordou, emagreceu. Sabe, assim, não, mano. Tu tá sobrevivendo, cara. E, tipo assim, a cada coisa dessas que tu passa, a cada crise que a gente passa, a gente se transforma em pessoas, tipo... A gente tem, inclusive, uma opção, Sim. que aí é uma opção mesmo, cara, de fazer com que essas crises que a gente passa nos transformem em pessoas piores, com mais medo, Sim. ou, de fato, pessoas mais abertas, mais direto ao ponto, mais experientes e principalmente são mais empáticas, porque tu percebe que aquilo que tu sente é o que as outras pessoas sentem também, aquilo se passa com outras pessoas. Então, a Hannah Gadsby, nesse esse especial aí na net, meu amigo, é meu muito mestre de meditação porrada. fala, ele tem uma frase dele que é tempo, processo e erros estúpidos. Só assim para evoluir. Então, você tem que errar para aprender, para ter um processo e tem que ter tempo para você digerir tudo isso e então, fazer tudo de novo. Conta um erro foda aí que tu fez, vai. Cara, eu acho que essa... Só um parênteses do Nanette. O Nanette é uma das maiores pancadas que eu vi. Só de ficar lembrando aqui, eu literalmente me arrepio. Eu dedico muito pros homens, Pros homens. cara. A última hora é uma das mais incríveis. E eu tenho uma curiosidade científica e até mórbida, porque eu fico pensando muito na menina, na Hannah, que esse é um especial que ela tá fazendo há algum tempo e o Netflix só gravou. Então eu fico imaginando como é pra ela, quando vocês já assistiram, sabe o que eu tô falando? Se vocês vão assistir, vão entender como é ela conviver com isso toda noite. Tá como é ela falar o que ela tá falando e essa coisa que você tava falando de viver suas músicas, de ir pra esse lugar que você foi. A maneira que ela faz isso toda noite, durante 1 ano, 2 anos que ela tá fazendo o rolê. Não faço ideia. Deve. Ou ela vai ser a pessoa mais resiliente, mais humana da história, sabe? Tipo assim, recente. Uhum. Realmente eu não sei. Ou assim, dar uma demolida, né? Demolida. Acho que ela é uma pessoa que vai ter que se cuidar muito. Tá louco. Bem curioso. Mas, caras, é isso mesmo que você falou. Tipo, acho que é igual a Hannah, é igual que você falou. O eu estou, essa coisa só existe
Porque eu errei muito no passado. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade no cinema. Na carvoaria? Quase porra isso. de trabalho é esse, mano? Quase isso. Então, tipo, fiz 20 anos de carreira esse ano. E errando muito e dormindo em chão e filme que não dá certo e apostando ficha em coisa. E tudo me fez aprender. Hoje, com toda a calma do mundo, eu olho pra trás e falo: nossa, se não fosse aquele filme não ter dado certo, eu não teria aprendido isso, eu não teria feito aquilo, que hoje eu consigo chegar no Facebook e o Facebook coloca dinheiro e apoia uma campanha dessa. Se eu não tivesse feito isso, aquilo, eu não teria conhecido o Lucas, que não teria me apresentado o PC, que não teria feito isso. E naquele momento específico que eu estava vivendo aquilo, era um momento horríveis da vida, né? Momentos que você fica muito deprimido, de, mano, investi 2 anos da minha vida num filme e eu lancei um filme de terror, que o processo de lançamento foi muito difícil. Eu e o Lucas, a gente fez um filme chamado A Maré, assistam em qualquer VOD, já deve ter pirateado por aí, que é um filme que a gente colocou, eu pessoalmente coloquei todo o meu coração, o Lucas fez uma trilha incrível pro filme, e foi muito difícil de lançar também, mas se não fosse essas experiências todas, eu real não teria conseguido. É só o know-how pra fazer o Eu Estou. E aí você olha pra trás, assim, e você fala: caralho, mano, olha onde a gente chegou. Olha o que a gente conseguiu fazer. Então, ainda mais pra adolescente, pra vocês jovens, é difícil respirar, é difícil frear, é difícil dar esse tempo. É difícil ver que pode ficar melhor. Tipo, que você não precisa tomar uma decisão naquela hora. Sim. É muito difícil. Real, não é fácil. Mas tenta. Tenta dar essa respirada. Tentar olhar pro lado, ver o que tá acontecendo. Só o conversar sobre isso já faz seu cérebro ressignificar as coisas. Tipo, um diário. Eu tinha meus filmes e minhas histórias, o Lucas tinha as músicas. A gente, querendo ou não, tava pondo pra fora quando a gente tava em crise. Uhum. E é por isso que hoje somos homens de 30 e poucos anos e estamos bem. Alguns momentos piores, alguns momentos melhores. Não, há 3 semanas atrás, eu entrei numas de... Eu fiquei muito puto com uma situação profissional que me fez ficar 6 dias... Eu fiz 6 músicas, que eu falei, vou fazer uma música por dia agora nessa porra. Eu fiz as 6 músicas mais deprimidas dos últimos anos, assim. Porque... E é muito difícil para quem faz música, principalmente, que é... Fala aí o que tu tá sentindo, observando como se fosse uma pintura. Fala mesmo, sem vergonha. Porque quando tu pensa, se isso se transforma num bagulho consciente, tu fala assim, tá, mas o que vão pensar de mim? Sim. Mas vão pensar... Então, nessas músicas, algum dia vocês vão ouvir. Eu confesso nelas coisas, assim, que eu senti, das quais eu tenho vergonha, assim. Tipo, sério, que aí tem uma música que, inclusive, que eu falo lá, entre outras coisas, assim, sobre sentimentos que não é legal. Tipo, eu senti inveja, eu senti ódio, eu me senti um bosta, e, tipo, eu senti que ninguém me escuta, e não sei o que. Sabe, porra... Uma semana antes eu tava sentindo o oposto disso, sabe? Então, é foda, mano. A gente passa por essas coisas, cara. E cada vez mais eu tento observar esses momentos e tentar, de fato, descrever eles e pensar assim, como boa parte das nossas tristezas, assim, e como a gente é ignorante em relação aos conceitos psíquicos, assim, tipo... Seja de como não funciona a nossa mente, do que é o nosso ego, do que é o nosso orgulho, o que é o eu, o que de fato importa, o que são... O primeiro episódio desse podcast fala sobre os estágios mentais momentâneos e como, sei lá, tu tá muito puto e alguém te fala um bagulho, tu quer na Mega Sena, vai tomar teu cu, gay, pô, sabe? Tipo assim, como a gente veste as lentes de um estado momentâneo que só existe na nossa cabeça e como às vezes a gente rege a nossa vida em torno disso, cara. Enfim, é importante como a gente é ignorante em relação a isso, cara. Como não ensinam essas porras, tá ligado? Como não falam disso direito de maneira atraente, pelo menos no meu colégio, na minha educação, não tinha. Como meditar parece um bagulho impossível pra um cara que se ergueu 30 e tantos anos sem saber o que é isso.
E como Sim. hoje tem criança, tipo a Sky, meditando, tá ligado? E o meditar é o respirar, não é uma religião, não é nada. Hoje a Sky ficou puta, cara, por alguma coisa. Ela não conseguiu cortar uma mão, e ela ficou assim... respirando assim. O que foi, filha? Ela, eu tô respirando. Aí eu falei, caralho, eu fiquei... A Karen, por exemplo, ficou 1 ano falando pra ela assim, respira quando ela tá puta, né? Sim. E, obviamente, ela não respirava, jogava tudo pra cima, gritava. E ela deu uma respirada sozinha, eu fiquei tipo, uau. Não, essas crianças, essa galera... E vocês quebrando essa barreira, chegando lá, a gente tá tentando falar tudo isso da maneira mais clara e de fácil assimilação possível pra você, e principalmente pra chegar nesse lugar do medo, né? Tipo, falar difícil aqui, essa coisa da retribalização que Marshall McLuhan falou tanto da escola de Frankfurt. Pra isso surgiram os tribalistas, né? Que fizeram um show pra 45 mil fãs aqui em São Paulo. Um dos grandes mistérios do show business. Não, isso aí foi meio absurdo mesmo. Vai, continua. A gente tá falando disso, as redes sociais deram, né, essa parada pra gente. A gente tá achando os nossos mesmo e estamos se juntando. E muito das razões que a gente tá se juntando é o medo. É o medo, ainda mais nesse final de capitalismo que a gente, né, no late capitalismo, no capitalismo tardio que a gente tá vivendo, que a gente foi escolado, ainda mais nós, que devíamos ter o trabalho, o dinheiro, a casa, o carrão, e a gente sabe que não vai conseguir mais, a gente sabe que são outros valores, e os valores estão mudando, e as empresas grandes estão tomando lugar de governos, e o que a gente faz, e para onde a gente vai. Então a gente é real confuso. Então, se a gente não tiver a gente mesmo, se a gente deixar o medo tomar conta, a gente volta para 1930, a gente volta para a Alemanha, Japão e Itália. Então, enquanto a gente acontecer isso, mas, de novo, a gente é forte, a gente é luz e a gente consegue... E não estou falando isso mambo-jumbo, esoterismo, estou falando muito de vibração nossa mesmo, da gente atrair e falar e se ajudar. Então, se vocês se sentirem que vale a pena isso, cola lá, vai atrás, baixa um appzinho de meditação, respira aí de boas. Só respira, só limpa a mente, não pense em nada por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Mas escreve um diário. Tu recebe aquela propaganda no Instagram que é Do Nothing for 15 Seconds? Sim, que é do Calm, né? Me dá um negócio mal ruim assim quando eu vejo, mas é verdade. Então, aí a gente tá no... Então, tipo, a gente tá nesse rolê e a gente conseguir... E você usa a ferramenta que você achar. O que a gente quer com Eu Estou é te mostrar caminhos. A gente não vai te dar nenhuma solução. A solução que vai achar é você. Igual o Lucas achou a música, eu achei as histórias, as narrativas, o cinema, agora livros e tal. É você que vai achar, cara. Não tá na nossa mão. Vai ter gente que vai precisar tomar remedinho tarja preta, vai ter gente que vai fazer pão, que vai correr, que vai fazer o que precisar. Mas o importante é a gente não desistir. Se alguém é de esquerda, se alguém é de direita, ele tem a sua razão. Porque a gente não conversa sobre isso. Porque a gente não tenta entender o lado do outro, sabe? É difícil pra... Que entender, mano, tem que ficar xingando, cara. Tem que ficar xingando, tem que entrar aqui na live e ficar xingando. Porque é legal. Nossa... que agora, tipo assim, pra quem ouve o podcast no podcast... Eu faço ele com uma gravação ao vivo, que eu fico, às vezes, sendo alimentado ali pelos comentários da galera. Mas, em virtude de uma postagem minha de ontem, hashtag ele não, tá ali, ó, mano. Galera em chamas. Galera em chamas e não são robôs, mano. Esse papo de, é tudo robô. Não, é people, tá ligado? É pessoinhas muito putas com a sua vida, que tem o seu direito de estarem putas com a sua vida, e que, enfim, estão lá falando todo tipo de coisa, mas aí é outro conhecimento que eu aprendi com o Joe Rogan, que é o podcast maravilhoso que eu ouço bastante, que é tipo assim, toca o M-Boy. Sim. Tem coisas que é toca o M-Boy. Assim, eu, por ser artista lá, tem lá quantas pessoas me seguindo, aí eu vou lá e tipo assim, por muito tempo eu me deixava basear somente pelo 1% ou menos, que é o 1% de maluco triste e maluca triste. Maluco que tá triste. Sim. Tá ligado? Tipo,
que vai lá e manda aquele hate bem hateado. Sim. Tipo assim, eu me deixava levar por isso, às vezes overlooking, ou seja, deixando escapar os 99% de cara que fala, pô, legal a escutice, pô, muito legal aquela música, pô, quando vocês vêm tocar aqui em não sei aonde, tá ligado? Essa minoria dos haters, ela faz barulho, mano, ela faz muito barulho, e por causa da internet, ela nos dá essa impressão de que tá vindo um maremoto de gente metendo o dedo na tua cara, Sim. mas são pessoas que na rua sorririam pra ti, se bobear, tirariam uma foto contigo, Sim. ou tipo assim, ou ficariam bem quietas com o seu rabo entre as pernas, porque o ser humano, eu falo de novo, ele nasceu para se comunicar olhando nos olhos das pessoas. A gente inventou uma ferramenta mágica, incrível, e que mudou o curso da humanidade, que é a internet, mas é óbvio que ela tem o seu lado péssimo, tá ligado? Que é justamente isso, a possibilidade de se comunicar uma ideia sem olhar na cara da pessoa. E aí tu vê as pessoas falando aquilo e tu vê como isso vira uma linguagem natural para quem é nativo da internet, ou seja, para um cara que tá 14, 15 anos hoje, que ele nasceu naquele rolê, e ele nasceu naquele rolê onde falar por escrito para uma pessoa, você é um lixo, Sim. é ok. Pra quem joga game, tá ligado, né? Eu jogo Overwatch, mano. Eu morro lá por idiotice minha, eu tô lá jogando um videogame, fazendo o bagulho mais banal que existe, e vai lá um cara, seu lixo, seu resto de churume. Tipo assim, caralho, mano. Pra tu ver assim, a linguagem já vira um bagulho violento, porque é por escrito. O cara vai falar na tua cara os bagulhos? Claro que não. Entendeu? Em 20 anos de carreira, 4 pessoas falaram um bagulho na minha cara agressivo. Essas 4 pessoas estavam podres de bêbadas. E uma tomou um pau. E tipo... E o melhor, tomou um pau de um brother meu, cara. É? Foi incrível esse dia. Eu sou super adepto da não violência, mas nesse dia aí eu não estava nem um pouco adepto da não violência. Tipo assim, eu fui num final de festa super ultra agredido, só que aí o cara me agrediu, aí meu amigo falou, que porra é essa, mano? Aí o cara agrediu ele, só que esse cara é o meu amigo Yuri lá de Porto Alegre, que é simplesmente um Tank Abbott amador. E que, tipo assim, e aí deu, foi bizarro, né? Briga generalizada. Mas o cara tomou um pau porque falou merda. Se todas as pessoas, inclusive, né, é aquela coisa assim que eu penso, às vezes, das pessoas que são folgadas. As pessoas que não sonham que talvez... as pessoas que não sonham que talvez aquela pessoa para quem tu tá dizendo um negócio possa ser uma faixa preta de alguma coisa. Sim, então tá ligado? Acontece bastante. Tipo... Não, tem uma pesquisa, tem 2 pesquisas muito interessantes que eu vi recentemente, que é isso, tipo, a média da galera que tá ali, os haters e tal, é tipo 10, 15% de comentários negativos. Sim. Pras coisas. Quantos por cento? 10 a 15, assim, ainda mais esses assuntos mais absurdos. Só que essas são as mensagens que mais são amplificadas e retuitadas. Porque quem tá apoiando fala, olha que cabeçudos. E quem é a favor vai retuitar, vai repostar. Sim. E aí tem a outra que é os índices naturais os índices de violência e tal. Que a violência no mundo, a pobreza, tudo, tá em níveis baixíssimos na história do capitalismo. A gente nunca teve tão bem. Só que as notícias sobre os crimes, elas quadruplicaram nesses últimos 10 anos. Sim. Então é uma sensação muito que tá tudo ruim, muitas vezes. Claro. E sempre vai estar, porque viver é difícil, a gente não vai concordar em tudo. Inclusive o próprio Facebook começou a dar uma acalmada na timeline de churume, né? Sim. Então, tipo mudar o algoritmo para que não venha... Porque às vezes, por exemplo, o que mais engajava das pessoas é o texto reclamando de alguma coisa ou falando de alguma tragédia bizarra. Isso acabou engajando e acabou educando a pessoa a fazer só coisa contundente, polêmica, falando coisa pesada. Não, é o lacrar. E acabou virando a timeline da pessoa virar assim, vou chorar de dessa merda. É o mitar toda hora, é o textão toda hora, que também não precisa, sabe? Muitas vezes o sentar e conversar vai ser muito mais impactante do que você escrever um textão de 3 páginas e é 3 frases, sabe? Então é a gente levar isso pra vida, assim, de tipo, cara, se você apoia qualquer causa, que bom pra você, mas eu não preciso convencer, eu não preciso ficar te apoiando, eu não preciso concordar com você, mas o respeito, a empatia, o ser humano,
isso aí não é negociável. Isso aí a gente tem que ter. Todo mundo tem que ter. Isso é o mínimo pra gente ter uma sociedade vivível, né? Uma sociedade... Vamos lá! Tragável. Perguntas, né? Vamos ver se eu encontro pergunta no meio do churume aqui, cara. Não, eu não encontro perguntas. Eu não encontro perguntas, cara. Eu não encontro perguntas. Encontro apoio. Isso aqui tá impossível. Mas... tudo bem, né, gente? Tudo bem, vamos sem pergunta hoje. Eu acho que te deu talvez até muito material pra galera dar uma pensada. Este podcast que nasceu como podcast de ciência e cientologia, não, tô brincando, de ciência e seus derivados, mas que tá realmente, enfim, um eterno work in progress. Mas o que eu acho que assim, não teve pergunta, cara. A live tá impossível. Parabéns, galera. Vocês são muito bons. Mas eu acho que assim, a gente tá vivendo. Falar que nem o Cortella. A gente tá vivendo um momento que. Essa aqui é muito clichê assim. Esta polarização aí é justamente isso, assim, ó. A normalização e normatização do discurso contundente, do ódio, da paulada, da pisada. Sim. E tipo, esse comportamento combativo que o ser humano meio que não nasceu pra ter. O ser humano dominou o planeta Terra porque ele é a única espécie capaz de se organizar em larga escala. Sim. Tá ligado? Se organizar em larga escala e manter essa organização e ter esse pensamento expansivo. Tipo assim, o bonobo, ele não fica olhando pras estrelas e fala assim, eu vou pegar um avião e vou pra essas merdas das estrelas. Não, isso é coisa de humano. A gente evoluiu pra virar isso. O Sapiens, que chegou lá e cagou todos os outros homo alguma coisa a pau, ele tinha esse bagulho. Mas ao mesmo tempo, ele tem esse ancestral aí que gosta de sacanear os outros. Eu tava vendo justamente nesse podcast que eu ouço muito, que é o Joe Rogan, que ele fala, tipo assim, os comportamentos naturais do chimpanzé na natureza, mano. Uhum. Que bicho desgraçado. É um bicho horrível. Já tive alguns encontros bem memoráveis Nós de ruim temos isso, cara. na África. A gente tem isso, cara. Tá ligado? Tô sendo super acientífico aqui, mas eu percebo ecos disso, assim, como ao mesmo tempo a gente tem esse instinto que a nossa evolução tá nos ajudando a domar, mas que é um instinto de botar pra fuder com o outro, tá ligado? De valer em cima do outro. E não tem a ver com macho alfismo, é um bagulho mais de sadismo mesmo, assim, que lembra o comportamento do chimpanzé na natureza quando ele tá com a pá virada. Então, acho que é só pra fechar aqui. Acho que a razão que eu e o PC se juntamos, a razão que você faz música é pra dar essa acalmada, tentar dar uma acalmada e um respiro pra todo mundo. Eu acredito muito que, tipo, eu não entendo por que gente joga lixo no chão, na rua, porque, tipo, esse planeta, essa cidade, o seu bairro, é sua casa, cara. Tipo, você tá jogando, é equivalente a você jogar o lixo da janela da sua cozinha no seu quintal ou no seu quarto. É falta de educação. Então, se a gente não tomar conta disso aqui, pra que adianta você ter o melhor salário, o melhor carro, você querer escravizar um negócio que a gente não vai ter o que viver, não vai ter o que falar, não vai ter pra onde ir. Então, acho que se a gente tem um cuidado aí, que eu vou repetir pra reforçar. A empatia, tanto a empatia quanto a humanidade e a moral. Não importa a religião que você é, não importa em quem você vota, não importa em quem você acredita. Você vai ter isso com as pessoas ao seu lado ali na sua tribo. Uhum. Então, acho que o nosso desafio é a gente tentar entender as outras tribos e não necessariamente juntar, não é a utopia de juntar todas numa só, mas é essa utopia de a gente estar junto nessa aqui, respeitando que umas pessoas vão querer o liberalismo e outras pessoas vão querer o comunismo. E se tá errado ou não sei. Mas o gosto, tipo, de verdade é... Democracia! Pode. Existe. E tamo aí pra tentar promover isso. Mas principalmente, pra começar isso, tomem conta de vocês. Olhem pra dentro. Se você tá se sentindo mal, fala com um amigo, fala com um profissional, fala com seu pai, entra lá no @euestou. Começa a ver as coisas e bora lá, gente. Vamos se cuidar, vamos cuidar um do outro.
Tivemos 1.884 viewers na live. Quantos estavam lá pra falar Bolsonaro 21, que é o número dele, votem 21, Bolsonaro 99. Quantos estavam lá pra falar isso, eu não sei, mas foi um sucesso. Então, obrigado pela sua audiência, mesmo a audiência destrutiva e desocupada de poucos, como eu volto a dizer, poucos, minoria barulhenta. Todo grande drama de internet dura 2 dias, Sim. Tá ligado? Esses flames, assim, nossa, eu me fudi. 2 dias, cara, 2 dias. E fica aí, né, cara, a gente tá vivendo este momento, vai ter eleição daqui a quantos dias? 19 dias? 18 dias, isso. 18 dias, a gente tá vendo famílias se dividindo por causa do que pensam. E tipo assim, ao mesmo tempo eu não sou aquele cara, não, vamos todo mundo se abraçar. Também não é assim, eu acho que existe, mesmo dentro de uma família, existe relação tóxica pra caralho. Sim. E, cara, é muito louco, a galera, eu tô pisando nos ovos, assim, muito bizarro, mas eu acho que faz muito, otimisticamente falando, faz muito parte de um amadurecimento de nós enquanto país, assim, sabe, enquanto povo. Tipo assim, mas ainda involuído por discutir os bagulho com uma paixão extrema, com um endeusamento de seres humanos extremo, com um maniqueísmo, que é uma das paradas mais nocivas. Pra quem não sabe, maniqueísmo é achar que o mundo inteiro se resume a preto no branco, se resume a bem contra mal, se resume a aquele outro personagem externo que é o inteiramente mal e o outro personagem que é o inteiramente bom. Essa necessidade de se fazer parte de uma narrativa maior do que nós. Sim. Esse propósito que não existe. Se tu é a audiência do Matéria Escura, eu vou ficar falando isso. Desculpa aí, cara. Non existe. Tipo, a gente é formiguinha boiando na casca de uma bergamota gigante cheia de ouro dentro, derretido. Uma coisa que me dá Segundo muita... a Karen, com uma outra população dentro da Terra. Não, mas deixa eu só continuar. Assim, mas qual é o sentido da vida? Cara, é importante que a gente faça a nossa vida ter sentido. Essa, inclusive, é a busca, tá ligado? Tipo, pessoas encontram seu sentido cedo porque elas são basicamente atingidas por esse sentido. Elas são, tipo assim, tomam uma paulada da vida que acabou te dando um sentido. Às vezes cai no colo, às vezes não cai no colo. Acho que a fonte, às vezes, dessa doença nossa enquanto sociedade, que é justamente, tipo assim, eu não tenho sentido. Por que eu vou ser bom? Por que eu vou fazer as coisas do jeito certo? Por que eu vou ser querido, né? Por que eu vou fazer isso que, entre aspas, a sociedade espera de mim? Eu acho que tudo isso, às vezes as pessoas solucionam com a narrativa fictícia de que existe uma coisa maior, que existe essa missão, assim, porque o maniqueísmo no fato nós contra eles, porque inclusive eu gostaria de passar meia hora dentro do cérebro de alguém que acha realmente que o mundo real, esse mundo que a gente vive aqui, é real, mano, não é óculos 3D, não, é madeira, é carne, é microfone, assim, achar que nesse nosso mundo real, de fato, existe um mal, 100% mal, disposto a fazer o mal e disposto a nos fritar. Não, cara, tu tem esse diabinho disposto a fritar dentro de ti e cabe a ti ser a pessoa que não solta esse diabinho. Lúcifer era um anjo, vale sempre lembrar que ele é um anjo caído, então ele veio da mesma coisa. O anjo mais lindo, não era isso? O mais lindo, era o anjo da música. Até na Bíblia tá os bagulho, cara. Até na Bíblia, que cheio de... Tá lá isso. Então, essa narrativa assim... Não, beleza, então não é isso. É o país. Tem pessoas querendo derreter o país na lava. Até tem, mas mais do que isso, as pessoas às vezes que a gente tem como os vilões estranhos, eles querem ficar rico pra caralho e se aposentar nos barcos. Sim. Mas... Eles estão nem aí pra gente. Mas assim, eles não estão assim, eu quero foder os caras, não. Eles só querem se dar muito mais bem e que se foda o resto. Então, esse sentimento, esse propósito externo maior do que tu, que às vezes as pessoas só conseguem viver de acordo com isso, isso é nocivo pra caralho e isso mostra uma involução bem grande de sociedade, assim. Não, e acho isso que é a maioria das pessoas. Só complementar o que você disse, a gente vai passar. Uma das grandes coisas que me acalmam o coração é que eu realmente acredito que a natureza vai vencer no final. Quando eu vejo as estruturas... talvez a natureza vencer seja seres humanos baobau. Então, quando eu vejo Fordlândia, cidade no meio da Amazônia, como a floresta tomou de volta, e às vezes até pode ser uma
plantinha nascendo no meio do asfalto. Isso me dá um alívio, que a gente vai passar. Quantas pessoas já nasceram e já morreram e a gente conhece, e quantas pessoas a gente fala ainda, né? E até as mais fodonas. A gente fala de Alexandre o Grande, Cleópatra, César, Jesus, se você acredita nele ou não. E eles todos morreram, todos eles passaram. E a gente tá aqui hoje e a gente também vai passar. Acho que é uma escolha nossa a gente passar de boas ou não. A gente deixar uma marca, que seja um abraço em alguém que você gosta, que seja dar um tiro em alguém, mas é uma escolha sua de como é que você vai fazer essa passagem por aqui. O importante é você olhar pro lado, ver o agora, ter esse mindfulness e tentar não escorregar. E tentar não dar tiro em ninguém. De preferência, por favor. Não dar tiro em ninguém. Eu acho bizarro que existam coisas cuja única função é matar um brother, né? Sim. Por exemplo, a espingarda, o bacamarte de caçar. Caçar já é bizarro como esporte, mas sei lá, eu entendo. Mas assim... Que é primal, né? Cara, beleza. Não é beleza, mas vamos lá. Inclusive, existe até, tipo assim, às vezes como controle de espécie. Daquela região lá, caça javali porque fudeu. Mas já é culpa nossa de estar desregulado, de ter javali matando ovelha. Mas enfim... Agora... que aí eu já tô entrando já entrou, inclusive, a música gospel aqui, que é... Como é que pode? Às vezes eu me pego pensando assim... Um bagulho que é feito só pra matar. Uma indústria que fica assim... Como a gente vai fazer pra matar o cara de um jeito mais avassalador? A melhor maneira pra voar de matar, mais bife fácil de dentro dessa pessoa. Pra explodir mais a cara dessa pessoa. Sim. E tipo... Como a gente faz pra botar... Vamos botar isso na mão de todo mundo? Sabe? Isso aí eu acho que é o fim do projeto da internet, que é aquela coisa, né? Tipo assim, se tivesse um botão que mata a pessoa do outro lado da internet, Black Mirror isso, se tivesse um botãozinho que mata a pessoa do outro lado da internet, e ele tivesse ali, vermelhinho assim, aperta aqui pra matar esse cara aqui, tu mandou uma DM pro cara que é uma D-morte, assim, plim, morreu. Acabou. A galera estaria apertando a roda essa porra. Estaria. Então, você fica puto um pouquinho. Facilitar, né? Então, como um podcast de ciência, isso aqui eu queria deixar uma dica, que é um cara que é meio desconhecido, só que é um cara que ele tem uma leitura de religião e tal, que... Um cara que eu gosto muito dos escritos dele, que é um cara chamado Emanuel Swedenborg. Swedenborg de sueco. Ele é reconhecido como o último homem da Renascença. Ele era um sueco que era médico. Acho que, se não me engano, ele era médico, advogado, escritor, filósofo e tal. E a história dele é uma história muito louca, porque ele tava ali na Suécia de boas, e literalmente Jesus desce pra ele, e na sala dele. Eita. E fala: então, brother, você é a pessoa mais inteligente na Terra, a galera tá entendendo a porra toda errada, e eu preciso que você ensine a galera como fazer a ler a parada direito, entender o que é de verdade. Então você tem livre acesso a qualquer coisa que você queira ir. Você quer ir pro céu, quer ir pro inferno, quer ir pra não sei o que, vai, mas volta e descreve. E descreva direito. Você entendendo ou não, tudo que mas é um pensamento científico sobre a religião, sobre a Bíblia, sobre o que é o inferno, aquela parada que o inferno é os outros, que a gente tá tudo na mesma jogada, sabe? Tipo, os ensinamentos mesmo do Jesus que ajudava os pobres e não ficava pedindo pra galera... O do ser cristão, da empatia, né? Da humanidade, assim. Gigante. E é incrível. Então, vá atrás. Acho que, se não me engano, os livros deles são até de graça. Você tem uma fundação americana. Tem uma religião que cresceu muito nos Estados Unidos. Na Filadélfia, ali. Mas só que é uns ensinos quase científico-religiosos, assim. É uma junção muito... muito doida. Então, vale a pena ir atrás pra colocar mais lenha ou mais areia na sua fogueirinha da discussão interna aí. Bota a mão na cabeça e pensa, filho da puta, sem querer ofender as putas. Mas bota a mãozinha na cabeça, vamos lá, põe aí, tô esperando, põe a mãozinha na cabeça. Pensa aí, pensa aí, pensa aí. Sem ser o jornal hoje, mas o que é um mundinho melhor pra nós? O que é, como ele é. O que tu acorda e fala, tipo, uau, mundinho foda, utópico. Pensa nele, tá? Esse mundo não existe, só existe na tua cabeça, tá bom? Mas como fazer com que ele seja utópico, que também não existe, para todas as pessoas. Todo mundo, teus inimigos também, cara.
Inclusive, quanto melhor teus inimigos estiverem, menos eles vão te encher o saco de fazer mal. Então, pensa nisso, cara. E tipo assim, pensa que caminho é esse que te leva a esse mundo utópico que tá só lá no horizonte, tá pintado no horizonte. Tu não vai chegar lá, mas tu pode chegar próximo disso. E tipo assim, tu pode ter sugestões disso. E tipo, pensa o que tem lá, e aí me diz depois se o caminho para isso é burrice, desinformação, truculência, fake news, preconceito e o sentimento de que o próximo tem que se fuder. Isso é muito louco. Para de ser louco. Para de ser louco, mano. Serião. Parou. Tchau.